Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da lição da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Nesse trimestre, estamos estudando o Evangelho de Marcos. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, isso ajuda muito a divulgação do conhecimento bíblico e também desses subsídios que proporcionamos para as lições da escola bíblica. Sabemos que existem subsídios que são colocados na própria revista, mas a nossa proposta é mais subsídios para poder ajudar cada vez mais o professor e todos aqueles que gostam de teologia. Portanto, mais uma vez salientamos, não deixe de se inscrever, deixe o seu like, coloque nos comentários perguntas, sugestões, coisas que vocês gostariam que fossem abordadas. E também não deixe de assistir o vídeo até o final, pois eu sempre trago uma apreciação daquelas leituras complementares que são propostas para toda semana. Então, nós estaremos estudando a lição de número 12, que traz como título o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. O texto áureo nos diz: porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Marcos 16, 6. Verdade aplicada. Ao ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o servo estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Deixa eu só salientar uma coisa bem importante aqui, vamos voltar a falar durante o vídeo sobre isso, né? A questão da ressurreição é tão importante no Evangelho de Marcos que alguns estudiosos já disseram que o Evangelho de Marcos, na verdade, é um escrito sobre a morte e ressurreição de Jesus, que é antecedida por uma grande introdução composta pela sua obra efetuada durante o seu ministério. E aqui é interessante como nós temos a diferença em relação à proposta dos evangelhos e a proposta das cartas paulinas, por exemplo. Os evangelhos apontam para a cruz. Elas culminam na cruz. Já a teologia paulina, ela parte da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, ele praticamente não aborda o ministério terreno de Jesus. Você tem alusões assim muito rápidas, mas ele não está, digamos assim, focado no ministério terreno de Jesus, a ponto dele dizer, lá em 2 Coríntios, se nós conhecíamos a Jesus na carne, agora não o conhecemos mais assim. O foco da teologia paulina é o Cristo crucificado e glorificado. Por isso que, na primeira carta aos Coríntios, ele coloca: nada propusemos entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Vamos aqui aos textos de referência, em Marcos 15, versículos 43 e 44. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José,
observavam onde o punham. Motivo de oração. Ore para que nunca esqueçamos o propósito da ressurreição de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, se a nossa esperança em Jesus se baseia apenas aqui nessa vida terrena, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porém, Cristo agora ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa viva esperança. Introdução. O Evangelho de Marcos também registra Jesus passando zombaria, escárnio, açoites, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Porém, tais situações não foram acidentais ou surpresa, pois o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos. Nós temos 3 anúncios da sua paixão. Estava cumprindo o perfeito plano divino. Vamos aqui para o primeiro tópico, o sofrimento do servo. Subtópico 1.1, a unção do servo para a sepultura. ênfase do comentário. Eu sempre vou fazer dessa forma. Eu coloco uma ênfase naquilo dentro do comentário que você pode enfatizar e depois eu complemento com uma observação bibliográfica, além daquelas que já são colocadas na revista. Então, vamos lá. Qual é a ênfase do comentário aqui no subtópico 1.1? Essa parte aqui. Marcos nos mostra a devoção de uma mulher de Betânia. Esta mulher trazia um vaso de alabastro precioso, sem se importar com o preço. Esta mulher quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. Contudo, esse gesto irritou os presentes grandemente. Marcos faz uma contraposição. Basta ler aqui a sequência, mais uma vez eu saliento, o como é importante observar essas sequências. Então, Marcos faz uma contraposição. Enquanto os líderes de renome, principais dos fariseus e escribas, planejavam a morte de Jesus, esta mulher anônima, somente João 12 revela ser Maria, irmã de Marta, honra Jesus com sua devoção e unge Jesus para a sua sepultura. Mas é interessante essa contraposição. Os escribas, né, principais fariseus que deveriam ser os primeiros a reconhecer, honrar Jesus, estão tramando a morte dele. E essa mulher anônima, sem nenhuma projeção anônima aqui no Evangelho de Marcos, ela honra Jesus. Como o profeta no Antigo Testamento ungia a cabeça do rei judeu, a unção da cabeça de Jesus deve ter sido imediatamente compreendida como o reconhecimento profético de Jesus. Mas era uma mulher que designava Jesus mediante sua ação sinal profética. Mas o que causou, né, o aborrecimento de muitos, o perfume podia ter sido vendido e dado aos pobres. Esse era o sentimento de todos. Pobre mulher, para onde quer que olhasse, via expressões de reprovação. Esses homens pareciam não entender que a língua nativa do amor é liberalidade. Nobres pessoas, aqui o comentarista está falando isso de maneira irônica. Pelos versículos 6 e 7, pode-se dizer, não que o mestre não se importasse com os pobres, longe disso, mas haveria muitas outras oportunidades para ajudar os pobres. Inversamente, a oportunidade de mostrar honra e amor a Jesus no estado de humilhação estava quase no fim. Então, devemos entender isso. Não é que Jesus não se importasse com os pobres, mas Jesus aqui está salientando a importância da ação simbólica dessa mulher. E vamos notar que é uma mulher. Jesus ele valoriza muito o trabalho feminino. Subtópico 1.2, o servo é traído. ênfase do comentário.
Judas Iscariotes é o modelo do crente que caminha com o servo, mas seu coração está longe dele. Não podemos esquecer que João também diz que ele era ladrão por se apropriar das ofertas. Essa é uma informação que nós temos lá em João. Foi a inclinação ao dinheiro que fez com que Judas entregasse Jesus aos principais dos sacerdotes. O sumo sacerdote recebe uma ajuda inesperada em seus planos de prender e matar Jesus, possivelmente em resposta ao seu apelo por informações, algo que é dito lá em João, mas que não é dito aqui em Marcos. Sempre gosto de salientar isso, porque nós temos que entender por que uma informação está no Evangelho e não se encontra no outro. Judas Iscariotes, um dos 12, oferece a oportunidade que as autoridades estavam buscando. Elas não precisam esperar até que a festa termine. Então, a traição veio de onde não se esperava, de um dos discípulos de Jesus. Judas e os principais sacerdotes exercitam sua livre vontade e são responsáveis por suas ações deliberadas. Subtópico 1.3. O corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. ênfase do comentário. Foi na noite que antecedeu a sua morte que Jesus e os seus discípulos comeram a última Páscoa, quando o Mestre institui a Santa Ceia. Filho do homem, que se fez servo, estaria assim como no Egito, desprendendo o seu povo, não mais de uma escravidão humana, entretanto do cativeiro das astúcias de Satanás. Existe uma pequena polêmica sobre, principalmente no meio evangélico, de se festejar ou não a dita Páscoa cristã. Desde que lembremos que Páscoa não é celebrar o Deus morto, o Cristo morto, que não é chocolate, nem coelhinho da Páscoa, etc. e tal, mas salientar que a Páscoa, a ressurreição de Jesus aconteceu na época da Páscoa, que é uma festa judaica, para lembrar que Jesus estava libertando o povo de uma escravidão muito pior do que a escravidão física, que é a escravidão espiritual. Então, nesse sentido, vale a pena salientar a Páscoa, né, dentro dessa perspectiva cristã, vamos dizer assim. Agora, vamos falar sobre a questão do sofrimento ou castigo vicário. Eu trouxe essa observação aqui da teologia sistemática do Rod. Por sofrimento ou castigo vicário, não se entende meramente certos sofrimentos suportados para o benefício de outros. Essa palavra, segundo seu significado e uso, inclui a ideia de substituição. O sofrimento vicário é um sofrimento suportado por uma pessoa em lugar de outra, ou seja, em seu lugar. Quando, pois, se diz que os sofrimentos de Cristo foram vicários, o significado é que ele sofreu no lugar dos pecadores. Cristo sofreu por mim e por você, porque éramos nós que deveríamos estar pagando pelos nossos pecados. Por isso costuma dizer, éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas Jesus sofreu tudo isso em nosso lugar. Vamos agora ao tópico 2. O servo está prestes a ser ferido. Subtópico 2.1, o servo no Getsemane. ênfase do comentário. Marcos narra que, na noite que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. O evangelista relata que, no espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou os seus discípulos dormindo. Exatamente onde era o Getsemane. Esse jardim da prensa de óleo, porque esse é o significado de Getsemane, deve ter sido em algum lugar entre a área que atravessa o Cedron e a encosta do Monte das Oliveiras. Mas exatamente em que altura da encosta do monte? O atual Jardim Franciscano é o lugar onde Jesus agonizou e orou? Ou o Getsemane russo, em um lugar mais acima no monte,
tem mais justificativa de autenticidade. E o que dizer do Getsemane armênio? São 3 lugares propostos. Aliás, esse é um adendo. Por mais que nos emocionemos em estar lá em Jerusalém e ver todos aqueles lugares, eles foram indicados pela mãe do imperador Constantino no século IV, 300 anos depois de Cristo. Então, não se tem certeza absoluta se aqueles lugares correspondem, de fato, aos lugares em que Jesus exerceu cada um dos fatos. Então, temos certeza aonde era exatamente aonde Jesus orou? Não sabemos. Agora, o mais importante, Jesus foi prensado e sofreu por nós. Então, mais importante é o significado do Getsemane. Aqui está na revista, né, a observação do bispo Samuel Ferreira, que eu achei bem pertinente a isso que nós acabamos de salientar. Jesus sentiu-se angustiado diante da morte e, por isso, orou ao Pai Celestial que, se possível, o livrasse daquela hora. Mas era necessário que ele tomasse daquele cálice de sofrimentos. Por esse motivo, Jesus ora mais intensamente. O seu suor se transformou em gotas de sangue, uma informação que é dada apenas por Lucas, que faz questão de enfatizar que Jesus ele é homem perfeito, mas que como homem ele se sujeitou a tudo. Ele em tudo se fez igual a nós, a não ser no pecado. Então ele está sofrendo como qualquer homem sofreria e estaria em agonia. E um anjo do céu o confortava. Enquanto isso, seus discípulos dormiam. Jesus venceu através da oração. Então, veja como é importante essa observação aqui. Subtópico 2.2, o servo é preso. ênfase do comentário. Judas acertou com a liderança judaica que aquele que ele beijasse, esse seria o Cristo. Ao se aproximar do servo, disse, Rabi, Rabi, e saudou-o com um beijo no rosto, sendo o mestre preso nesta hora. Aquelas pessoas foram prendê-lo como se ele fosse um delinquente, como se fosse um bandido. Existem aqueles que dizem que um beijo era a maneira costumeira de saudar um rabi, ou seja, um mestre. A palavra rabi, ao pé da letra, pode ser traduzido como meu mestre. Hoje se usa rabino, nosso mestre. Por mais que fosse, podemos estar certos de que, assim como hoje, embora mais em certas partes do mundo do que em outras, um beijo era um sinal de amizade e afeição. Como usado por Judas, porém, era o sinal combinado para que o grupo agarrasse Jesus. O quanto Judas ele estava longe de Deus. Ele trai com um beijo que era sinal de respeito, de amizade, de afeição. Vamos aqui ao subtópico 2.3, o julgamento e condenação do servo. ênfase do comentário. Estava tudo armado naquele julgamento para que sua condenação acontecesse. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote e revelar a sua identidade como filho de Deus, o sumo sacerdote considera tal declaração do servo uma blasfêmia e todos concordam que ele deve morrer. Jesus é submetido a 2 interrogatórios, um baseado em acusações religiosas, o outro em questões políticas. As autoridades judaicas rejeitam como blasfêmia a reivindicação de Jesus ser o agente especial de Deus e escarnecem dele como de um falso profeta. Depois de julgar a Jesus como um pretendente político, Pilatos o condena à morte. Isso porque o tribunal judaico, o Sinédrio, só tinha competência de julgar questões religiosas, mas a condenação só poderia ser feita
dentro do âmbito da lei romana. Por isso que o julgamento político ele vai ser feito por Pilatos, que é o representante, o governador do Império Romano. Os romanos zombam de Jesus, representando como um rei patético. Entre essas duas narrativas, Marcos relata Pedro sendo interrogado sobre a relação dele com Jesus. Então, é feita uma contraposição. Enquanto Jesus confessa corajosa e claramente sua identidade, Pedro está negando sua própria identidade como seguidor de Jesus. Então, olha a contraposição que é feita. Vamos agora ao tópico 3, a crucificação e ressurreição do servo. 3.1, a crucificação do servo. ênfase do comentário. Diante de tanta crueldade, o servo ficou muito combalido, sendo Simão, o cirineu, obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz. Ao chegar a seu destino, ser exposto no madeiro, o servo, dando um grande brado, expirou. Quando Jesus sucumbiu debaixo do peso da cruz, os legionários, exercendo seu direito de requisitar ou dar ordens ao povo, forçaram Simão, um cirineu ou o homem de Cirene, localizado em um platô a 16 quilômetros do mar Mediterrâneo, onde hoje é a Líbia, que na parte fica a oeste do Egito, a levar a cruz de Cristo pelo restante do trajeto. Até hoje, né, vou abrir um parênteses aqui sobre essa questão de Jesus sucumbir ao peso da cruz. Até hoje existe um debate se Jesus estaria carregando apenas a trave, né, superior ou se a cruz inteira. Não, até hoje há esse debate, porque esse é um detalhe que os textos, né, dos evangelhos não deixam claro. Até porque o mais comum, às vezes, era crucificar sem usar uma cruz acabada. Muitos bandidos eram crucificados nas árvores, diretamente. Mas o que importa é que Jesus estava já debilitado pelo fato de ele ter sido açoitado, dele ter sido espancado. Então, de qualquer maneira, ele está muito debilitado. E aí, por isso que o texto bíblico mostra os legionários, né, requisitando, né, a força, né, por livre e espontânea pressão, né, alguém do povo, que é esse Simão, a carregar a cruz. A seguinte reconstrução, embora não seja garantida, é provável. Aqui uma conjectura que é feita sobre esse Simão Cirineu. Tá? Simão, provavelmente um judeu que veio a Jerusalém para participar de uma das grandes festas, nesse caso a Páscoa, pois o nome dele é um nome judaico. Como era o costume de muitos judeus, inclusive os de Cirene, como está lá em Atos 2:10. Havia até uma sinagoga de sirineus em Jerusalém, como nós lemos em Atos 6:9. Assim, talvez, relutantemente no início, Simão leva a cruz de Cristo, chega ao Calvário e testemunha tudo o que acontece ali. Aqui começa a conjectura. O comportamento de Jesus e suas palavras da cruz deixam tal impressão em Simão que ele pode ter se tornado um cristão. Isso porque Marcos, escrevendo aos Romanos, isso porque uma das teses levantadas é que o Evangelho de Marcos foi escrito aos Romanos. Mas, na verdade, salientamos lá nos primeiros vídeos, né? Eu também saliento isso na playlist que eu fiz, especialmente sobre o Evangelho de Marcos, que, na verdade, o Evangelho de Marcos foi escrito para os gentios, que tem como principal característica, né, essa questão da cultura romana, ou da imposição da cultura romana, mesclada com a cultura grega. Tá? Então, lá menciona no versículo 21, Simão, o pai de Alexandre e Rufo. Por que faz questão de mencionar que ele é pai de Alexandre e Rufo? Como se dissesse, pessoas com as quais vocês em Roma estão bem familiarizados. Independente se dessa questão de ter sido escrito sob encomenda aos romanos, que muitos teólogos
estudiosos hoje contestam que seja uma exclusividade aos romanos, mas chama a atenção a questão da narrativa de salientar que é o pai de Alexandre e Rufo, lá no versículo 21. Por quê? Aí, continuando. Paulo, em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 16, no versículo 13, escreve: Saúdem Rufo, destacado no Senhor, e sua mãe, que também é minha. Evidentemente, a mãe de Rufo, deste modo, a esposa de Simão, tinha prestado a Paulo algum serviço materno. Se essa reconstrução é factual, então o serviço prestado por Simão, embora forçado no início, tornou-se uma bênção genuína para ele, para sua família e muitos outros. É com base nessa junção de informações que o Hendrickson ele conjecturou que possivelmente Simão ele se converteu. Mas vamos salientar que o texto bíblico não nos informa nada acerca disso. No entanto, é um homem, apenas um, que não zomba dos condenados. Então, esse Simão Sirineu ele está sendo feita uma contraposição com todos aqueles que estão zombando de Jesus. Pelo contrário, ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Independente se ele foi forçado, né? Mas ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Ele não fala nada, mas pelo menos ele não está zombando de Jesus. O quadro pintado por Marcos centra-se nessa figura de um discípulo que está, por assim dizer, à frente da procissão, como se fosse mostrar ao leitor o caminho. É bem interessante isso. Se você imaginar a cena, é como se ele estivesse apontando o caminho. Olha, o caminho do cristão é a cruz. Na realidade, Simão de Cirene não está realmente sozinho, uma vez que seus dois filhos também são mencionados. Alexandre e Rufo apresentam simbolicamente todos os discípulos que, no futuro, entre os pagãos cujos nomes eles carregam, concordarão em carregar como seu pai a cruz do Senhor Jesus. Podemos até arriscar dizer que, uma vez que uma das propostas é que Marcos foi escrito aí para a gentilidade, que é composta duplamente por romanos, né? A obediência aos romanos, mais uma cultura grega, esse Alexandre e Rufo estariam representando gregos e romanos, ou essa gentilidade greco-romana, digamos assim. Subtópico 3.2, o sepultamento do servo. ênfase do comentário. Marcos narra que um senador honrado por todos, por nome José de Arimateia, que aguardava o reino de Deus, se dirigiu ousadamente a Pilatos e, sem hesitar, pediu o corpo do servo. O evangelista João destaca que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus. Então, mais uma vez, essa informação ela não nos é trazida, né, no Evangelho de Marcos, mas é colocada lá no Evangelho de João. O importante é que ele reuniu coragem. O texto de Marcos faz questão de dizer isso. Ele foi ousadamente. Então, ele reuniu coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Para esse ato, ele precisou de coragem. Além disso, por meio do que estava fazendo agora, José de Arimateia estava abertamente declarando ao Sinédrio e ao mundo que ele também era um discípulo de Jesus, ao contrário de Pedro, que estava tentando se ocultar. Notem isso. E, consequentemente, é um contraste com o comportamento dos 11. Por que foi uma atitude ousada de José de Arimateia? Pela lei romana, os condenados à morte perdiam o direito à propriedade, até mesmo o direito de serem enterrados. O normal era deixarem os corpos apodrecerem na cruz. Às vezes, os parentes poderiam ganhar permissão para enterrar um criminoso executado por acusações menores, em algumas situações.
Frequentemente, porém, os corpos dos acusados de traição permaneciam apodrecendo na cruz, como já salientamos. Nenhum parente nem discípulo veio reivindicar o corpo de Jesus. Assim, José de Arimateia, um membro proeminente do Sinédrio, pede a Pilatos o corpo de Jesus. Esse é um ato de coragem, pois honrando o corpo de Jesus, ele poderia ser acusado de apoiar um criminoso. Vamos falar um pouquinho agora de Arimateia. Cada um dos evangelhos menciona esta cidade, Arimateia, apenas uma vez, e sempre em associação com José de Arimateia, que colocou o corpo de Jesus em seu próprio túmulo. Todos os evangelhos falam sobre esse fato. Esta cidade judaica estava na área das colinas de Cefelá, ou Cefelá, aproximadamente 20 milhas a leste da moderna Java, que é a antiga Jope. E provavelmente é idêntica às modernas Ramataim ou Ramateim, que eram toparquias samaritanas. Isso porque toparquia, né, era uma região a quem era dada uma certa autonomia. Tá? Em 145 a.C., o rei sírio Demétrio II Nicator entregou 3 toparquias samaritanas, incluindo Arimateia, ao líder judeu Jonatas. É uma informação que se encontra lá no primeiro livro dos Macabeus, que é um livro que aparece apenas nas edições católicas da Bíblia. Tanto Eusébio quanto Jerônimo identificam Arimateia com o local de nascimento de Samuel, ou seja, Ramá ou Ramateim Zofim, as duas ramais ou alturas gêmeas dentro de Efraim. Então, é bem interessante isso. Agora, o subtópico 3.3, a ressurreição do servo. ênfase do comentário. Pela manhã de domingo, mesmo preocupadas acerca de como removeriam a pedra do sepulcro, as mulheres foram ao túmulo. Se bem observado, as mulheres permaneceram fiéis até o último momento ao lado do servo. Nesse ponto, elas foram mais fiéis do que os apóstolos, deve-se salientar. Tomando os 3 nomes, de acordo com a ordem dada aqui em Marcos, das mulheres, notamos que Maria Madalena era de Magdala, né, o nome Madalena, localizada a sudoeste da costa do Mar da Galileia. O Senhor a tinha libertado de uma severa possessão demoníaca. Ela é a Maria que, depois da ressurreição de Cristo, ficou no túmulo chorando quando Jesus, que ela pensou ser o jardineiro, apareceu para ela. Essa informação nós encontramos lá no Evangelho de João. Ela definitivamente não é a mulher pecadora de Lucas 7 e não é a mulher pega em adultério lá em João 8. Isso é muito importante ser salientado. Sobre Maria, mãe de Tiago, o menor, e José, sabemos somente que, com Maria Madalena, ela estava presente no sepultamento de Cristo. E foi uma das mulheres que saíram cedo na manhã de domingo para ungir o corpo de Cristo. Nesse mesmo grupo de mulheres estava também Salomé. A mãe dos filhos de Zebedeu também é mencionada lá em Mateus 20. Elas eram mulheres notáveis, e isso por pelo menos 3 razões. Com a exceção de João, nenhum dos outros discípulos que pertenciam ao grupo dos 12 esteve presente no Calvário, mas essas mulheres estavam presentes. Elas mostraram rara coragem. B, somos informados de que elas eram as mulheres que seguiram Jesus da Galiléia a Jerusalém e tinham o hábito de ministrar as suas necessidades. É o que está lá em Lucas, no capítulo 8. Elas deram evidência de peso de amor e compaixão. C, sendo testemunhas da morte, do sepultamento e do aparecimento ressurreto de Cristo, elas eram testemunhas qualificadas de fatos da redenção dos quais, abaixo de Deus, a igreja depende para a sua fé. Conclusão,
O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Ele está vivo. Por isso é que nós estamos aqui adorando a Cristo. Por este fato. Porque ele ressuscitou. E essa é a fé que anima a igreja e que sustenta a igreja. Conforme nos afirma a sua palavra, ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa e voltará para nos buscar. Vamos agora fazer um pequeno apanhado das leituras complementares. Segunda, testemunharam falsamente acerca do servo. Está lá em Marcos 14, 56. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Para que um tribunal admitisse uma acusação, a lei judaica requeria, no mínimo, o testemunho concorde de duas testemunhas. Lemos lá em Números 35:30 e em Deuteronômio 19:15, que eu salientei aqui. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, o testemunho tem que ser concorde. E aqui em Marcos diz que os testemunhos não eram coerentes, não eram concordes. Então, estava totalmente fora do estipulado na Torá. Fica claro, com a luz do dia, que, nesses versículos e outros como eles, a Escritura culpa os principais sacerdotes e todo o sinédrio pela morte de Jesus. Não as massas, mas os líderes, principais sacerdotes, fariseus, Caifás, são mencionados lá em João 11:53 como aqueles que planejaram a morte de Cristo. Jesus declarou os seus 7 ais lá em Mateus 23, não contra a multidão, mas contra os escribas e fariseus hipócritas. Isso é importante salientar, porque nós não podemos culpar os judeus como um todo pela morte de Jesus, e sim as lideranças da época. Terça, Pedro nega ser amigo do servo. Marcos 14:72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. Retirando-se dali, chorou. Sobre esse episódio, eu tenho um vídeo completo no meu canal, que está com o título Análise Retórica no Evangelho de Marcos, parte 6, cujo link estará disponível aí nos comentários. Bem? Quarta, zombaram do servo na hora da crucificação. Está lá em Marcos 15:20. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Em vez de levar Jesus diretamente para o lugar da crucificação, soldados organizam uma paródia para ridicularizar o rei de Galileia. Como uma guarda palaciana escolta um rei na presença de toda a guarnição, da qual ele recebe as devidas honras, só que honras de uma forma sarcástica, de forma irônica. Eles o vestem com majestade, um manto de realeza púrpura e uma coroa de espinhos, como um sinal de sua reivindicação por divindade. Com respeito fingido, eles saúdam como rei dos judeus e vão amontoando indignidades contra Jesus. Os soldados repetidamente satirizam a ideia da autoridade real de Jesus, batendo-lhe na cabeça com seu cetro, uma vara. Em vez do beijo de homenagem, eles cospem nele. Curvando-se, eles o adoram e zombam dele. Não é uma adoração, é uma zombaria. Quando terminam, tiram o manto púrpura e põem de volta suas próprias roupas, que já deveriam estar esfarrapadas e ensanguentadas. Depois o conduzem para fora do palácio e o levam à cruz. Tudo isso Jesus sofreu por mim e por você. Leitura proposta para a quinta. O servo é colocado entre os malfeitores. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Marcos 15:28.
Ao fazer Jesus ser crucificado entre esses dois criminosos, teria Pilatos pretendido insultar Jesus ainda mais? Teria ele tido a intenção de dizer: Este é o seu rei, ó judeus, um rei que não é melhor do que qualquer bandido, por isso merece ser crucificado entre dois deles? Todavia, por mais que isso possa ter acontecido, uma coisa é certa: a profecia de Isaías 53:12, ele foi contado com os transgressores, estava sendo cumprida. E tendo em vista Lucas 23, 39 a 43, cumprida gloriosamente. Porque é só Lucas 23 que vai falar que um desses transgressores, ele se arrepende e resolve fazer a sua confissão a Jesus, pela qual Jesus diz: Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Leitura proposta para a sexta. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Marcos 16:2. É verdade que essas mulheres deviam ter prestado mais atenção às repetidas profecias. No entanto, embora possamos criticar a sua falta de fé suficiente, uma falta de fé que elas compartilhavam com os discípulos, pelo menos aqui é a opinião do comentarista, né, Hendrickson, é importante não negligenciarmos seu amor e sua lealdade excepcionais. É isso que está sendo enfatizado aqui em Marcos 16. Elas estavam no Calvário quando Jesus morreu e agora, bem cedinho, aqui estão elas mais uma vez para ungir o corpo. Enquanto isso, onde estavam os 11? É isso que o texto bíblico quer salientar. E, finalmente, leitura proposta para sábado, o servo aparece a Maria Madalena. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Marcos 16:9. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e apareceu primeiro a Maria Madalena, recompensando sua lealdade e continuando a realizar a boa obra que havia começado nela. Em obediência ao mandamento de Cristo, ela contou aos discípulos e àqueles que estavam com eles: Jesus está vivo e eu o vi. Maria Madalena, ela se torna a testemunha da ressurreição de Jesus, junto com aquelas outras duas mulheres, mas é ela que vai anunciar, que vai dizer: Jesus, de fato, ele está vivo. Eu o vi. Ela encontrou o grupo chorando e lamentando. Isso é fácil de acreditar, pois eles estavam perplexos, impactados. E embora as palavras que eles ouviram agora fossem tão preciosas como maçãs de ouro em bandejas de prata, eles as consideraram boas demais para serem verdade. Aqui, então, está a bibliografia que eu utilizei aqui durante todo esse vídeo, também a bibliografia específica acerca do Evangelho de Marcos. E que Deus abençoe.